Oi? Em palavras marxistas, só fica o trabalho. Só fica o trabalho, exatamente. Exatamente. Professor, posso fazer uma pergunta? Oi? Fazer uma pergunta? Pode fazer? Essas partículas virtuais, para elas surgirem, tem algum acoplamento com vácuo, algum sistema de polarização do vácuo? Não. Elas surgem das interações. Agora, as interações dessas partículas virtuais, elas geram uma polarização no vácuo. Nós vamos ver isso aqui na nossa QED. Nós vamos ver que, por exemplo, esse gráfico aqui é o chamado gráfico de polarização do vácuo. Então, nós vamos ver que esse gráfico aqui, o fóton, ele se transforma, né, virtualmente no paraeletropósito, que seria aniquila e sai o fóton. Então, esse processo aqui é que é a origem da chamada polarização do vácuo. Eu até me confundi, eu ia dizer assim, eu pediria um complemento com vácuo, se lá das flutuações, porque eu acho muito estranho a partícula surgir. Entendi. Ela surge porque você tem energia. Na Sim, mas eu estou relatividade, colocando no momento. energia, você pode, se você tiver uma energia que seja superior a 2 vezes a massa de repouso da partícula, você pode gerar um vácuo. Então, de certa forma, eu posso medir o que está acontecendo dentro da bola. Pode. Ela tem efeito. Nós vamos ver que essa bolinha quântica aqui, ela dá efeito, por exemplo, ao potencial. Ela modifica o potencial, ela de certa maneira corrige o potencial colombiano. Claro que corrige de uma grandeza que classicamente a gente não observa. Não faz diferença, por exemplo, para você calcular um átomo de hidrogênio. Mas ela faz sentido se você for fazer uma investigação da eletrodinâmica e energias mais altas, você vai ver que o potencial colombiano ele sofre mudança e a polarização do vácuo. Mas em termos cinemáticos mesmo, por exemplo, aquele caso ali, você vai discutir uma partícula, decai e recombina. Se essas partículas forem muito massivas, Isso. Esse processo deve ser muito atenuado. Mas eu digo assim, as partículas vão ter que ir mais devagar. Então, na verdade, se eu medir antes e depois, eu vou ter diferença de tempo de detecção. Mas mesmo assim, é muito pequeno. Você tem que imaginar que esse processo é um processo virtual. Então, quer dizer, o que significa você, por quanto tempo ele dura? Será que o tempo de duração dele te dá resolução numa medida, né? Seria essa a questão. Então, mas idealmente, o tempo de duração desses processos... Ele seria tão virtual, né? Oi? Se eu tenho o mesmo fenômeno, mesma coisa que entra, mesma coisa que sai, e tem diferença de tempo de detecção, eu posso afirmar que teve coisa diferente aqui. Sim, você pode tirar. Então não é virtual. Não, é virtual no sentido de que você não tem, porque pela cinemática relativística, você não pode, você viola a conservação de energia em momento quando um fóton se transforma num paraeletropósito. Quer dizer, esse processo aqui, transformar um fóton em mais e menos, do ponto de vista da cinemática relativística, ele não fecha as conservações. Mas mesmo qualquer um. Não precisa ser esse, é o que conserva. O que entra, sai. Eu detecto dos dois. Eu sei quando saiu, eu sei quando eu detectei aqui. Eu repito o processo e observo uma diferença de tempo. Quando o detector ideal, significa que as partículas aqui são mais ou menos massivas. São massivas, isso? Não, mas são mais ou menos. Por exemplo, eu tenho uma entrada e uma saída. Mesma entrada e mesma saída, só que o gráfico faz diferença. Se eu tenho diferença de detecção entre as entradas e as saídas nos dois gráficos de fase... nos dois processos comparados. Isso. Significa que tem partículas mais massivas que um outro. Poderia ser. Então, na verdade, é uma analogia direta à massa. Isso que eu também quis dizer que a partícula é virtual. Para mim, não é comum. Não, o processo é virtual. O processo virtual ele pode ter consequência física mensurável. Mas a partícula virtual existe. Não, porque se você fizer o cálculo, é o seguinte, não existe pelo seguinte, se você fizer o cálculo desse elétron, você pegar esse gráfico aqui, vamos dizer que ele seja mais pesado que eu posso medir. Se você pegar esse gráfico aqui, antes de fazer isso aqui, vamos ver se você está falando. Suponhamos que eu pegasse esse processo aqui. Vamos dizer que esse fóton aqui tenha momento T. Sai, claro que por conservação do momento, o momento que entra é o momento que sai. Então, esse momento é P, esse momento é P. Vamos supor que você produziu então esse par aqui, esse carinha aqui tem um momento K, esse carinha aqui, então chegou K, chegou P, aqui chegou K mais P. Vamos colocar isso aqui. Certo? Então qual é o momento dessa linha aqui? K. Qual é o momento dessa linha aqui? K mais P. Se essa partícula aqui fosse uma partícula física, K2 tem que ser igual a N2. Porque
caracteriza uma partícula física que o quadrimomento dela seja a massa dela ao quadrado. Certo? Então, se você observar esse momento aqui, K mais P ao quadrado, se você está falando da mesma partícula e antipartícula, também teria que ser igual a M2. Então, isso aqui estaria me dando que K2 mais 2KP mais P2. Perdão, estou fazendo. Estou chamando isso aqui de P, tá certo. Isso aqui é o foco, tá igual a zero. Então, isso aqui seria igual a M2, perdão. Mas se essa partícula aqui fosse física, o K2 já seria o M2 também. Já seria o M2 aqui. Então, eu teria 2KP mais P2 teria que ser igual a zero. Então, isso aqui significa que você tem 2K mais P escalar P igual a zero. Então, esse momento aqui é genérico. Pode botar qualquer momento aqui. Então, não necessariamente essa relação vai ser verdadeira. Essa relação vai fixar uma relação entre ou P é ortogonal a K mais 2K mais P. Quer dizer, há uma relação de ortogonalidade que não necessariamente esse momento aqui é genérico. Então, esse processo aqui mostra que essa partícula aqui não está no chão. Significa que, nesse gráfico aqui, K2 não é necessariamente K2. Então, isso não pode ser uma partícula física. Mas assim, eu digo uma coisa cinemática, por exemplo, eu tenho 2 bolas de ping-pong. Não começa a fazer muita analogia clássica não, porque as coisas são diferentes. Não, mas essa eu acho que não vai ter problema não. Mas aí, cara, o que não te convenceu? O que me convenceu, na verdade, é que para mim tem uma diferença entre os processos. Então, por exemplo, eu tenho 2 bolinhas. Tá, tudo bem, que tem uma diferença dos processos, tem, mas agora, você pode ter uma diferença física entre os processos induzida por processos virtuais. Os processos virtuais, eles têm consequência no mundo físico, mas isso não significa que as partículas virtuais sejam físicas. Mas, por exemplo, esse argumento, eu acho que, por exemplo, quebraria a interferência, daria uma realidade física. Porque assim, se eu tenho, o que eu estou querendo dar o exemplo das bolinhas é só para pensar só no momento, não é experiência clássica não. Então eu pensaria, por exemplo, uma bolinha entra, bate essa bolinha bate na outra e essa bolinha sai. Se essa bolinha é pesadona, ela vai conferir o mesmo momento à outra, por colisão elástica, mas ela vai demorar mais tempo para caminhar. Então, desprezando essa bola... Salvo, eu não estou muito convencido desse argumento, que ele é muito clássico. Ela é mais massiva, então ela vai levar mais tempo. O processo, cara, aí presta atenção que você está numa situação em que você tem um princípio da incerteza para a energia e movimento. Mas se é mais massivo, vai mais devagar. Mas ela é mais massiva, mas que certeza que você tem no momento que você está pedindo dela. Lembra que você está numa região em que você está intrinsecamente, quer dizer, aqui no vértice, quando você coloca o delta, está colocando esse delta aqui de conservação no momento, lembre-se que você tem, esse processo é virtual, até no sentido de que você, o princípio de como se diz, o princípio da incerteza, ele te diz que você, por intervalos de tempo muito curto, você pode violar a conservação no momento. No processo virtual, você pode estar violando a conservação no momento. Então, o caminho, digamos assim, que as partículas virtuais percorrem é tão infinitesimal. Pode ser isso. Que é como se ela Eu acho que é por aí. Eu não tenho claro que seja exatamente isso. Mas eu estou dizendo assim, não, nós estamos dentro da bolha quântica. Qualquer argumento de mecânica quântica ordinária ou de física clássica cai. Porque a gente está numa região de completas incertezas. Deixa eu dar só um outro exemplo para te convencer um pouquinho mais. Olhamos como se tivesse esse processo. O processo mais tradicional possível. 2 elétrons se espalham e você gera um fóton. Um fóton vai fazer a troca. O que significa interação elétron-elétron? Na teoria quântica de campos, nós dizemos que a interação elétron-elétron é feita pela troca de fótons. Então, esse é o fóton, vamos dizer, virtual, que está sendo trocado nesse processo. Então, vamos dizer, esse elétron ele entra com o momento Pi, V inicial, e sai com o momento P final. Então, vamos fazer a conservação do momento. Então, esse cara está entrando com o momento PI, sai com o momento PF e aqui sai K. Então, esse K aí é o momento transfer, é o momento transferido, é o PF menos PI, certo? K mais PF, PI menos PF. K mais PF igual a PI.
somando K com esse, então P, certo? É um processo. Bom, então a gente vai ter aqui K2 vai ser PI ao quadrado mais PF ao quadrado menos 2PI PF. K2, PI ao quadrado, M2. PF ao quadrado, M2, porque isso aqui é um elétron físico que entrou um elétron físico. Estou pegando elétrons físicos, então isso aqui dá 2M2. Menos 2, energia do elétron incidente vezes energia do elétron emergente, mais 2, momento do elétron incidente vezes o momento do elétron emergente. Isso aqui dá a deflexão do elétron. O elétron tem momento PI e sai, estou pegando só assim embaixo. Levei ao quadrado, isso aqui é a condição de um shell, todo elétron físico tem que ter 2 igual a M2, né? Isso aqui é a massa de repouso do elétron. Bom, isso aqui é a raiz quadrada de P2 mais M2. A gente vê que essa relação aqui é sempre diferente disso. Só contar a cinemática relativista aí. Então K2 é diferente de zero. Mas se o fóton fosse físico, K2 teria que ser zero. Então esse fóton que saiu daqui desse vértice, ele claramente é um fóton que tem K2 diferente do zero. Não pode ser fóton físico. Na verdade, você pode mostrar que na verdade esse K2 aí é negativo. Então esse é um fóton space-like. É um fóton que está fora do cone de luz. Se ele está fora do cone de luz, o que é causalidade? E se ele tem a causalidade, o que é andar mais rápido e andar mais devagar? Entendeu? Estranho, né? Eu também acho. A gente é muito mais humilde do que Bohr. E Bohr dizia, eu não entendi, dizia, claro que era um jogo de palavras, mas tinha um fundo de verdade. Ele falava, eu não entendo a mecânica quântica, só sei que dá certo. Eu não estou tentando entender essas coisas simples. Mas é isso, tá claro o exemplo? É bem explícito nessa discussão. Por que a gente fala que é só uma curiosidade, eu não vou nunca falar de emaranhamento de partículas virtuais, né? Como? O Bohr. Alguém fala de emaranhamento? Não, na verdade, eu acho que o emaranhamento começou depois. Não, mas hoje em dia. Não, quase ninguém, cara. Essa área essa discussão que é tão forte hoje do emaranhamento, informação quântica, toda essa discussão, ela está entrando na teoria de campo agora. Se você olhar no REP-TH, que é a nossa área mesmo, porque tem um cross-list. Às vezes você faz o cross-list, né, do quantum pH com o REP-pH, com o particle pH, com física matemática, com física não linear, tem esses crossings todos. Mas se você eu fico na minha área, que é REP-TH, que é teoria, High Energy Physics, teoria, né? Olha, se sai um paper por semana que fala de emaranhamento, é alguma coisa, mas assim, ele já é um cross-list. Na verdade, o paper foi colocado no Quantum pH e o cara faz um cross-list, porque diz que aquela área tem uma interface com o REP-TH. Então, na nossa área, essa discussão ainda está um pouquinho isolada, mas é uma discussão importante. Por isso que se você entrar nessas coisas, seria interessante. É um caminho aberto, muito novo, então tem lugar para ideias, tem lugar para debate. Você está acostumado a entrar no archive? Estou, mas não estou. Então passa a olhar semanalmente, isso é importante inclusive para a gente, passa a olhar semanalmente o Quantum pH, que é o Quantum Physics mesmo, e o REP-TH. De vez em quando tem um cross-list, mas a questão do emaranhamento, ela ainda está muito pouco no teoria quântica de campo. Tá? Dá uma olhada, isso é importante, a gente saber o que o povo está falando. Mas na nossa área, por exemplo, né, o quanto se fala de emaranhamento, por exemplo, dentro de física de partículas, dentro de física de altas energias, quando se fala de emaranhamento na questão da massa dos neutrinos, por exemplo, será que a oscilação de neutrinos tem um fundo a ver com emaranhamento? Né? Então, tem muitos processos em física de partículas, se você for olhar, talvez tenha uma raiz mais lá no fundo de emaranhamento. A questão da superposição de estados, essa questão, esse mix, né? Z0 que tem nas teorias ali no modelo padrão, ninguém associa isso a emaranhamento. Pode ser que tenha alguma componente de emaranhamento nessas coisas, que a gente não está assim, nem com o olho aberto para ver. A coisa está ali, mas de repente a gente não está vendo. Tá? Vamos fazer esse exemplo aqui em D dimensões para vocês verem como é que a questão da dimensionalidade influencia na contagem de potência e, portanto, no power count. Então, vamos refazer o exercício. Então, vamos pegar o grau de divergência do gráfico, vamos pegar cada linha interna de φ. Então, cada linha interna de φ agora vai contribuir assim,
d dk. O propagador não muda, 1 sobre K2, porque a equação, o lagrangiano do campo escalar é o mesmo em qualquer dimensão, é dm-phi, é universal, independe da dimensão. Então o propagador vai ser 1 sobre K2, mas aquele elemento de volume mudou. Então, no espaço dos momentos, a dimensão, em vez de ser 4 menos 2, que era 2, agora é d menos 2. Então nós vamos ter aqui d menos 2 vezes o número de linhas internas de φ. Antes era 2, porque era 4 menos 2. A mesma coisa vale para o fóton. Linhas internas de fóton, mais d menos 2 linhas internas de fóton. Quer dizer, a nossa ideia aqui é manter exatamente o lagrangiano da QD escalar. Eu só estou mudando a dimensão do espaço-tempo. Então, a forma do lagrangiano é a mesma, as interações são da mesma natureza, eu só estou mudando essas dimensões. Mas na prática, se mudar a dimensão do sistema, eu tenho que mudar a lagrangiana? Não necessariamente, não. Você mantém a lagrangiana de Maxwell, FNI, qualquer dimensão, lagrangiana de Dirac, mas tem lagrangiana que muda? Tem, você pode mudar, você pode também propor. O lagrangiano de Maxwell pode mudar. Quando você vai para 3 dimensões, você pode colocar um termo de Chern-Simons. E aí o lagrangiano de Maxwell, em 3 dimensões, ele é mais do que FNI ao quadrado, tem algo mais. Então vamos fazer, eu ia fazer o outro final da aula, não vai dar tempo, faça lá que vem. A próxima aula vamos fazer a eletrodinâmica em 3D. Tá? Agora, o que eu coloquei depois? O vértice. Cada vértice contribui com delta, só que agora eu tenho delta em D dimensões, delta dos momenta. Então, em D dimensões, cada momento corresponde com potência menos 1. Né? O delta tem a dimensão oposta do argumento. Então, eu vou aparecer aqui, em vez de botar menos 4 V menos 1, vai aparecer menos D V menos 1. E aí, vai aparecer agora com mais V3, porque cada vértice V3 contribui com uma potência de momento. Então, nós já jogamos aqui todas as potências de momento que podem interferir, né, na potência, nesse gráfico de Feynman. São as linhas internas dos escalares, as linhas externas internas do fóton, os vértices e o trimomento. Nesse caso, o trimomento o trivértice tem momento. As relações topológicas são as mesmas. Então, nós temos 2 vezes, né, quer dizer, vamos contar o número de φs. 2 φs para cada linha interna, mais um φ para cada linha externa. 2 φs para cada V3, 2 φs para cada V4 e 4 φs para cada V-lambda. 2 fótons para cada linha interna de fóton, 1 fóton para cada linha externa de fóton. 1 fóton no V3, 2 fótons no V4. Certo? As relações topológicas não mudaram. Só mudou a dimensão, isso que eu estou querendo colocar para vocês. Então vamos fazer o seguinte, vamos trazer isso aqui para cá, menos F. Vamos trazer para cá, menos EA. E vamos dividir por 2. Então vai ficar V3 mais V4 mais 2V lambda menos meio de F. Aqui vamos dividir por 2. Meio, cancela, e 1 meio. Certo? Então vamos agora jogar. Então aqui nós vamos ter D vezes e φ. D menos 2 e φ. Então vai ficar D menos 2, V menos D3. Só multiplicar, né? Quer dizer, o I φ por D menos 2. D menos 2, V4. Esses 2D menos 2 V lambda.
D menos 2 sobre 2. Vamos pegar agora o D menos 2 e A. Mais V3. Aí eu tenho que botar menos D. Eu esqueci, agora vou colocar. Menos, então, vou colocar isso aqui. Eu esqueci isso aqui, tá? Vou fazer isso aqui agora. Menos DV. Então vai ficar menos D3, menos DV4, menos DV lambda, mais. Certo? Seguindo aí, porque você não está errando. Está tendo melhor. Está mais ou menos até. Não vai na minha onda, não. Então, eu acho que. Bom, no final a gente tem um teste. Para fazer um erro virtual dizer que não altera o processo. Não, esse é qualquer erro virtual que altera. Eu altero. Acerto virtual não, mas aí erro virtual é perigoso. Tinha um pesquisador que falava, né? Ao menos de um erro par, de um número par de erros. Ah, pois é, não. Já ouvi falar isso mesmo, ser o autor dessa brincadeirinha, não, é mesmo. Menos de um número par de erros. D. O resultado é esse, a menos de um número par de erros. Você pode errar erros que se compensam, né? Erra aqui, mas erra ali, se compensa. Erra aqui, erra ali, se então o cara briga aqui, você pode errar um número par de vezes. Então lá, o D está lá. Vamos pegar as linhas externas. Então, linhas externas do fim. Menos D menos 2 sobre 2 é 1. Menos D menos 2 sobre 2 é A. Então, já colocamos as linhas externas de φ e as linhas externas de A. Agora, vamos botar os coeficientes, botar em evidência agora os coeficientes do V3. V3 tem D menos 2 e D menos 2 sobre 2. Então isso aqui dá 3, né? 3 meios de D menos 2, certo? Né? D sobre 1 mais 1 meio, dá 3 meios. 3 meios de D menos 2 menos D. Então dá 3 meios de D menos D, dá menos 1 meio de D. Aí tem um crédito. Aonde? Aqui tem que esquecer desse, beleza. Mais um. Mais um. Não esqueci de mais não. D menos 2, D menos 2, 3 meios, menos D mais 1. Perfeito. Então, tudo que é V3 está aqui, tudo que é V3 está aqui. Beleza, então vai ficar 3 meios de D, menos D, dá D sobre 2. Aqui dá menos 3 mais 1. Menos 2. Então dá D menos 4 sobre 2. Mais D menos 4 sobre 2. 3. Vamos pegar agora os coeficientes do V4. Tem V4 aqui, tem V4 aqui, tem V4 aqui. D menos 2, D menos 2, 2, D menos 4. E depois menos D. Então fica D menos 4 mais D menos 4 D4. Agora vamos pegar os coeficientes do D lambda. Tem D lambda aqui. E tem D lambda aqui. D lambda só aparece duas vezes, tá? 2D menos D, D. Menos 4. Então tá aqui. Aí está essa história
puxar o outro. Exato. É a combinação. A combinação, exatamente. A combinação perversa. Então vocês observem o seguinte: se D for igual a 4, nós reobtemos o caso anterior e a gente elimina os vértices. Então, D igual a 4, a gente realmente reobtém o caso anterior. Se D for maior do que 4, o que vai acontecer? Para D for maior do que 4, se eu tiver em 5, 6, 7, 10 dimensões, para qualquer dimensão D maior do que 4, todos os coeficientes do D vão ser positivos. Então isso significa que quanto mais vértices eu tiver, mais divergência eu vou ter. A divergência vai crescer com o número de vértices. Então, se eu aumentar muito o número de vértices, cada vez que eu colocar mais vértices indefinidamente, eu vou aumentar a dimensão da divergência do gráfico. Ou seja, o que significa aumentar o número de vértices? Não significa aumentar a potência na constante de acoplamento? Cada vértice tem uma constante de acoplamento. Se eu começar a aumentar muito o número de vértices, significa que eu estou contabilizando mais e mais e mais potência da constante de acoplamento. Ou seja, eu estou indo para ordens superiores da série perturbativa. Estou pegando o termo lambda 2, lambda 3, lambda 4, lambda 5. Então, à medida que eu aumento a ordem na série perturbativa, a divergência aumenta. E é isso que vai marcar a não renormalizabilidade. Então, para a dimensão D maior do que 4, nós vamos ver quando melhorar isso, mas eu estou só antecipando para vocês que a gente vai ter não renormalizabilidade. Ao passo que para D menor do que 4, tem um processo oposto. Para D menor do que 4, à medida que aumenta a série perturbativa, a tendência da divergência diminui cada vez mais. Então, o mesmo processo, a ordens mais baixas, ele pode ser divergente. Mas se eu pegar o mesmo processo, eu fixar F e EA, mas se esse D-4 for negativo, ou seja, D for menor do que 4, com o mesmo Fi e o mesmo EA, se eu for muito mais alto na série perturbativa, aumentar esses coeficientes aqui, a tendência é puxar a divergência para baixo. Então, um gráfico, um processo que pode ser divergente a uma ordem, se aqueles coeficientes diversos forem negativos, a ordem mais baixa, essa divergência pode ser negativa. Então o gráfico passa a convergir. É isso que nós chamamos de uma teoria super renormalizada. Então a gente vai ter essa categoria de teoria chamada super renormalizada, que é a tendência dela é a ordens mais altas ela ficar cada vez mais convergente. E a teoria não renormalizável é quando a contagem de potência independe do número de vértices. Qualquer que seja o número de vértices, a contagem de potência só depende do processo, do que a gente chama de perdas externas. Então, para D igual a 4, isso tudo aqui é zero. Então, isso marcaria para nós, né, a afirmação de que a eletrodinâmica escalar ela é renormalizável em 4 dimensões, ela é não renormalizável para dimensões maiores do que 4, e ela é super renormalizável para dimensões menores. Tá bom? Nós vamos apurar isso ainda um pouquinho melhor. Então eu vou parar a aula por aqui hoje. Aí cedo, pode falar. A virtualidade ela entrou em campo. Entrou em campo, exatamente. Isso, por exemplo, o professor Marcos não gostaria. Acho que não. Não, talvez se ele fosse aqui, ele até gostasse. Quem disse que o Marcos era cabeça fechada? Você super doidões, né, cara? Eu Pelo quê? doidões. No bom sentido. Não entendi. Tudo não, não sei, Marcos às vezes é um cara de cabeça aberta, quem sabe. Quando você trabalha com equação de movimento, a tendência é que vão ter a tua variável, né? O campo elétrico. Sim. É uma coisa assim que tem um sentido de natureza, né? Certo. E você agora aqui introduziu pra gente umas cobrinhas aí, e daí com o propagador, com o nome aí, e já não é uma coisa virtual, né? E daí a pergunta que a gente tem é quando o virtual se torna real, depois você botou D igual a 4, você só estou com aquele que entra, sabe? Só fica zero, e deve haver uma maneira de entender o assunto. Mas agora aqui já não, já começa
E isso assim, uma coisa que a gente está sempre pensando, sabe? Ó, vou dar para vocês o seguinte exercício. Tarefa. Suponhamos que eu tenho. Pode falar, mas eu vi assim, muito a raiz da física clássica, assim, é que as variáveis, você não tem que pegar uma variável, temperatura. Sim. Tem que estudar a temperatura, você está a população. Mas você sabe que aquela temperatura está queimando. Entendeu? Assim, isso eu acho que muda o sentido da física clássica. Né? E ela não admite as virtualidades, assim, então. O problema é virtual, entrar real, virar virtual e sair real. Não, aí tá legal. Aí tá legal. Você... Não acho legal uma coisa virtual virar real. Não, você deu uma dimensão pro real, virtual. Não, deu não. Aí tem mais configuração. Você acaba virtual. Então faça esse exercício. Lambda Fn, não sei, pode ser Φ4, Φ3, pode ser. Lambda Fn de dimensões. Então obtenha o D delta. Isso é legal. Quando D diferente de 4, você vira em função de N e V. Eu acho muito. E eu vou deixar uma tarefa 2. Esse exemplo aí é só para a gente botar em prática ou ele tem uma física? Tem algum... Não, vai ter uma física depois. Tem uma física ligada à transição de fase aí também. Por isso que eu estou São aqueles expoentes de... críticos, né? Então vamos ver que foi o lambda Φ3 em 4 em 6 dimensões, lambda Φ6 em 3 dimensões, lambda Φ4 em 4 dimensões. Vamos brincar com N e com D. Então, uma teoria com N campos escalares e D dimensões. Então, faz o delta dela. E a tarefa número 2, essa vai ser assim, essa é um pouquinho simples, mas eu vou dar para vocês a seguinte coisa. Suponhamos que eu tenha um lagrangiano com a seguinte estrutura. Eu tenho estudou uma semana inteira para tentar rolar tipo lagrangiano da última questão da prova de elétrica, né? Só lagrangiano. Suponho que eu tenho dois campos escalares. Vou pegar assim, um campo escalar φ e um campo escalar Q. Então vamos pegar o seguinte esse lagrangiano dessa forma. Meio de dμ ao quadrado. Mais meio de dμq ao quadrado. Mais um parâmetro φ da Lambertiano de φ ao quadrado. Mais um parâmetro alfa dmφ. Vamos colocar menos 1/2 m2 φ ao quadrado menos mi φ. Menos lambda sobre 4 φ4 menos g sobre 4 φ4 menos f sobre 4 φ2. Então eu tenho 3 vértices de interação e tenho, além disso, tem esse termo de derivado superior no φ e tenho esse termo de mixing. Muito saudável. Esse termo de mixing entre φ. Aqui também tem um termo de mixing entre φ, que esse termo mu, ele depende de φ, ele mistura φ com φ. Então, exercício 1. Obter os propagadores. Vocês já sabem fazer. Exercício 2. As interações estão dadas. Realizar
o Power Count desse modelo. Então, eu quero que vocês me calculem nessa tarefa 2, o delta. No exercício um pouquinho menos convencional, porque ele tem agora uma mistura de campos. Então eu vou ter propagador que mistura φ com Qi. Então eu posso ter linha interna que mistura φ com Qi. Então as relações topológicas, nesse caso aqui, a situação é um pouquinho mais particular, porque as relações topológicas vão mudar também. Então vocês vão ter que trabalhar vocês vão ter que rever até as relações topológicas. Então, façam esse exercício aqui. Provavelmente esse exercício aqui, se for o caso, a gente inicia a próxima aula fazendo. Se vocês fizerem e tiverem dúvida, a gente pode começar a aula que vem fazendo aí. Tá? Mas na aula que vem eu quero me concentrar na QED, Young Mills, e aí a gente vai voltar à discussão da renormalização. Aí vamos voltar à classificação das teorias, tá? De acordo com a vontade de todos. A gente vai começar a próxima aula, essa semana é sexta. Essa semana vai normal, só não vou dar aula tarde. Então a aula de quarta-feira foi antecipada para terça, não é isso? Como é que está o nosso horário de eletromagnetismo essa semana? Eu acho que a gente tem aula na terça, porque quarta eu vou a São Paulo, dia 20. Eu tenho em São Paulo, eu acho que é dia 19 que eu vou dar aula. Vê, confere para mim, por favor. Não tenho certeza não, confere para mim. Acho que é sábado, dia 23, na próxima. Eletromagnetismo está sem essa semana? Está sem essa semana. Vocês estão pensando em marcar talvez no quinto. Eu fiquei de marcar na quinta, não é isso? Então eu acho que eu vou poder marcar na quinta, 4h30 virou esse fim de semana. Tem sábado, dia 23. Porque sábado, dia 23, eu acho que está marcado alguma coisa. Não, 11 horas elétrico. Ah, está marcado elétrico no sábado. Elétrico. Ah, então tudo bem, então essa semana a gente não perde o elétrico. A gente tem elétrico no sábado e tem QED na sexta. Então tá bom, não precisa marcar.